Legal, então vamos fazer a correção do exercício, só relembrando, o exercício era esse exercício 6, exercício 6, o exercício 6 trata de um supermercado precisa controlar suas vendas, é necessário saber quais produtos foram vendidos no dia ou em períodos de tempos aleatórios. Qual o valor total das vendas em cada mês? Quais os fabricantes e produtos preferidos em cada época do ano? Então, mais uma vez, nós vamos nos ater a esses detalhes que estão aqui no enunciado do exercício, mas lembrando que sempre quando você vai fazer um projeto de banco de dados, que é parte de um projeto de um software, então tanto no projeto do banco de dados como no projeto do software, você tem que, em todas as reuniões que você for participar, usar muito uma expressão que eu vou dizer agora. E a expressão é: e se? E se o cliente devolve a mercadoria? E se a mercadoria passa do prazo de validade? E se o funcionário destrói uma mercadoria? E se o cliente não paga e sai correndo com a mercadoria? E se? É e se? Todos os e se que você sonhar e imaginar possíveis. Porque todas essas informações serão extremamente importantes para o projeto. Porque na maioria das vezes, as respostas para esses e se, vai ser códigos dentro dos algoritmos que você vai construir dentro do sistema. Além de códigos dentro dos algoritmos, também vai ditar para você regras que você deve considerar na hora de estruturar esses dados. Na hora de criar as tabelas, essas estruturas dentro do meu banco de dados, qual será a melhor forma de fazer isso? E as respostas para esses e se, certamente também ajudarão na estruturação do projeto de banco de dados. Tá? Aqui no exercício a gente não fica muito nesse e se, porque senão a gente está no exercício 1 até hoje. Né? Porque a cada se que você levanta, você percebe que você precisa de uma tabela nova, precisa de alterar outra tabela, precisa de uma coluna nova não sei na onde, e aí você acha que tá bom, vem mais um outro e se, aí você descobre que uma tabela tem que dividir em duas, e que uma não precisa mais, e que tem que... Entendeu a lógica? Então esse é o processo normal. Aqui a gente tira o e se só para efeito de exercício, para que a gente possa fazer vários exercícios e entender melhor quais são as técnicas e os critérios que a gente usa na concepção desses projetos de banco de dados. Tá certo? Então nós vamos nos preocupar só com essas 4 linhas aqui, ó. O supermercado precisa controlar suas vendas. O que precisa saber? Quais produtos foram vendidos hoje, ou ontem, ou na semana passada, ou o ano passado, ou desde que o supermercado abriu. Tem que ter essas informações dentro do banco de dados. Quais produtos? Qual o valor total das vendas em cada mês? Quais os fabricantes e produtos preferidos em cada época do ano? Então, obviamente, vocês percebem que aqui tem uma questão temporal que fala venda no dia, o que foi vendido no dia ou na semana passada, em tempo aleatório, no mês, produtos preferidos em cada época do ano. Então eu posso pensar época do ano, eu posso pensar em janeiro, posso pensar no carnaval, posso pensar na Páscoa, posso pensar no Natal, né? Então eu posso escolher épocas específicas para fazer um levantamento específico sobre aquele período. Se for verão, inverno? Pode. Parece. Exato. Então se eu tenho a data que aquela venda acontece, eu consigo atender a todas essas possibilidades que estão colocadas aqui. Inclusive verão, inverno, outono. Todas essas possibilidades serão possíveis. Bom, eu já tinha aqui no meu computador essa proposta de solução para esse exercício. Só que eu tinha só o modelo físico desenhado no Workbench. Tá?
Aí, o que nós vamos fazer agora? Vou fazer o processo inverso, tá? Vou pegar essa solução que já está aqui, tem tempo, desse exercício, que propõe 4 tabelas. Tabela fabricantes, que tem uma relação com produtos, e produtos que tem uma relação com itens, e itens com cupons. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa proposta e vou vir para uma planilha, colocar aqui dados aleatórios, para ver se na hora que eu criar dados aleatórios aqui, se vai realmente, aquela proposta lá vai atender. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, tabela fabricantes com ID e nome. Vou voltar para cá, vou criar aqui, vamos mesclar aqui, a tabela de fabricantes, com ID e nome. Vamos centralizar esse negócio aqui. Esse ID pode ser pequenininho e o fabricantes pode ser maior. Vamos dar uma colorida aqui nesses aqui. Pronto. Então de fabricante eu vou ter 6 fabricantes, só de exemplo. Não, vou centralizar só esse aqui. Então eu tenho, sei lá, Nestlé, fabricante de produtos de supermercado, não é isso? Dove é fabricante? Unilever, Totatola, qual? Gillette, Balduco. Oi? Negresco eu acho que não. Arcon? Assim? Arcon fabrica o quê? Ah, é? Tá bom, já. Arcon é um distribuidor, né? Ah, tá pronto. Resolvido. Calma que tem mais. Produtos. Vamos colocar alguns. Agora vamos botar uns produtos aqui. Os produtos têm as colunas ID, nome, preço e o seu fabricante. Então vamos pôr aqui os produtos. Os produtos vai ter ID, nome, preço e fabricante. Isso aqui serão produtos. Vamos centralizar isso aqui. Centralizar isso aqui. Então vamos botar aqui alguns produtos também. Produto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, vou pôr só 8 produtos, porque senão... Vamos aproveitar da Nestlé. Da Nestlé é mais fácil, né? Vou fazer a tabelinha aqui. O fabricante também pode ser menorzinho. O preço também pode ser menorzinho. Pronto. Então da Nestlé tem barra de chocolate. Barra chocolate. Professor, é preto mesmo? O quê? Eu pus preco de propósito. Já é a mania. A mania de caracteres especiais. Ó, relembrando, aproveitando a sua pergunta. Aqui dentro, ó, eu coloco e escrevo bonitinho, certinho. Por quê? Porque isso aqui são os dados. E os dados eles têm que ser fiéis à realidade. Agora, aqui, ó. Aqui, ó. E aqui. Isso aqui é o que a gente chama de metadados. São os nomes que definem controles. É o nome que eu sei qual que é o nome da tabela, é o nome que eu sei o nome da coluna da tabela. Não é informação que aparece para o usuário. Não é informação que aparece para a moça do caixa do supermercado. Não é informação que aparece naquela tela do computador do caixa. Isso são informações internas
do sistema. Essas aqui, é dessas que eu estou falando. Quais informações irão para o cupom fiscal, aparece na tela? São essas informações aqui, ó. Então essas você escreve certo. Essas aqui eu não uso caracteres especiais, acentos e cedilha, por aqueles motivos que a gente já falou. Evitar a incompatibilidade entre as tecnologias que a gente usa no desenvolvimento do sistema. Certo? Vamos lá, barra de chocolate já está 7 conto. Eu lembro quando eu comprava por R$3. Não, para começar já não é. Na minha época, há muito tempo atrás, era 200 gramas. E era R$3. Agora já está 100 gramas ou 90 gramas, porque os troços vão encolhendo e aumentando o preço. Né? Fabricante Nestlé. Vamos colocar aqui uma caixa de chocolate de 400 gramas, R$8,90. Também vamos colocar aqui da Nestlé. O Unilever é o Dove, sabonete Dove 90 gramas. Sabonete 90 gramas, Dove tá R$2,50. Eu tenho Dove lá em casa que eu comprei de 99 centavos. Uma vez eu fui no supermercado, tava promoção na Americanas. Tem uns 2 anos isso já. Esse sabonete já tá bem velhinho. Não sei se nem se tem validade. Tava 99 centavos na Americanas. Eu saí de lá. Não, eu saí de lá, cara, com 200 sabonetes. Eu peguei tudo que tinha na prateleira. Meu pai, velho, em Protex lá de 2016 ainda. Eu saí com 200 sabonetes. O povo deve estar achando. Acho até que eu tenho loja para revender de certo. Mas o Maquivelli já tá vivendo no Protex, então aqui ele não tem Unilever. Vamos dar uma centralizada nesse fabricante aqui. É igualzinho o antivírus, aquele fica lá só pra Gillette, é P&G. Hã? Aquela P&G. A Gillette é P&G? P&G mesmo. Gillette é o produto. Tá bom, gente. Isso aqui são dados fictícios, lembra? Só pra, né? Então vamos lá. Sabonete Dove. Vamos botar da Totatola aqui. Totatola tem... Vamos pôr aqui... Tem AK. É mesmo, tem aquele suco capo, né? Suco Água cristal. capo. Sei lá quantos ml tem aqui. 90 ml. 1,10. É da Coca-Cola, que é o 3. Vamos pôr aqui Coca. Lata. 350 ml. 2,90. É também da Coca-Cola. Balduco, vamos pôr da Balduco aqui. Panetone. 500 gramas. 6,90. Da Balduco. Chocolate 120 gramas. Da Arcor vai estar 5,80 no 6. E bombom 30 gramas, 90 centavos, também dá. Pronto, beleza. Já dá pra gente ter uma ideia aqui de produtos. Vamos lá agora, depois eu tenho a tabela itens, mas percebam que a tabela itens, ela depende de cupons e de produtos. Então vamos lá, vamos criar a tabela itens. Deixa eu ir diminuindo o espaço aqui pra gente... A tabela itens, deixa eu ver, ela tem 5 colunas. Então vamos lá. Criar aqui a tabela itens. 5 colunas. Vou diminuir só um pouquinho o zoom aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Mesclou, tabela itens. Tabela itens tem ID produto cupom, ID produto cupom, quantidade e preço. Quantidade e preço. Vou botar isso aqui tudo centralizado. Tudo centralizado. O ID pode ser bem pequeno, o produto também pode ser o mínimo. O cupom também pode ser o tamanho da palavra, que é só um número, a quantidade também e o preço também.
Pessoal, depois eu vou compartilhar esses arquivos, tá? Não sei se o pessoal que está aqui digita aí tá tentando copiar, depois eu disponibilizo para vocês. Sensação. Bom, beleza. Então vamos dar uma caprichada nisso aqui. Vamos colocar os itens, vai ter que ser um pouquinho mais. Depois vamos colocar aqui primeiro os cupons. Os cupons é só ID e dia. Então vou criar a tabela aqui de cupons. ID e dia. Centralizando. Vou botar só alguns cupons aqui, só para efeito de teste, tá? Então vou lá, eu tenho o cupom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, vamos pegar. Esse aqui foi dia 1º de março. Deixa eu dar uma formatada nesse negócio aqui, no formato data. Aliás, eu vou fazer um negócio aqui só porque eu acho mais simpático, mas o exercício não pediria isso não, tá? E eu vou explicar, é o famoso do IC. Eu vou fazer o seguinte, essa célula, essa tabela de cupons que tem o dia, esse dia, na realidade, ele é a data, e eu vou pôr data e hora da compra. Por que data e hora? Porque estrategicamente para um supermercado é interessante saber, por exemplo, cada cupom que o supermercado emite num caixa é uma venda que aconteceu. Então, se eu tenho uma estatística da hora que o cupom é emitido, como gerente ou dono do supermercado, que importância tem essa informação para mim? Por exemplo, o supermercado, eles costumam funcionar em horários bem largos, né? Ou seja, abre, sei lá, 8 da manhã, fecha 10 da noite, às vezes funciona sábado e domingo. Normalmente, para esse tipo de estrutura, você tem escala de funcionário. Você deve ter lá, sei lá, um supermercado pode ter 50 funcionários e você monta a escala, principalmente dos caixas, dependendo dos horários de maior fluxo de cliente. Essa é a lógica para você otimizar os recursos que você tem no supermercado. Então, se eu tenho dos 50 funcionários, 35 trabalhando em caixa, na hora de montar a escala de trabalho, eu vou tentar botar uma quantidade maior de funcionários no caixa nos horários de maior frequência dos meus clientes. Então, essa hora aqui, ó, ela é importante porque eu posso fazer uma estatística, por exemplo, no mês. Vamos pensar, porque não basta só a hora. Qual o horário do dia que os clientes costumam mais vir no supermercado? Entre 10 e 11 da manhã, que é um pouco antes do almoço, ou não, é mais pela manhã cedinho. E isso pode variar também de dia da semana. Como é que é a segunda-feira? Segunda-feira tem muito movimento, então você tendo a data, você pode fazer todos esses levantamentos. Por isso que eu estou pondo aqui, além do dia, eu estou colocando a data e hora, porque essa informação seria importante. Se você fizer isso aqui na prova, não tem problema, tá? Eu vou até comentar já com relação a isso. Como é que é o critério aqui? Se você colocar que o dia do cupom é date time, perfeito. É algo totalmente coerente com o cenário, apesar de que no enunciado aqui não fala nada disso. Não tem um item aqui, ó. É necessário saber qual horário tem mais clientes, né? Qual o horário de maior fluxo de clientes durante a semana ou durante o dia, né? Então, se tivesse mais esse item aqui, aí obrigatoriamente eu teria que ter isso aqui, ó, a hora, que eu preciso dar a informação para o gerente para ele saber que o maior horário de fluxo no supermercado é das 18 às 20, ou das 8 às 10 da manhã, ou sei lá, entendeu? Tendo a informação aqui, depois o programador consegue colocar lá no código do algoritmo, lá no programa que ele vai codificar, as opções para buscar essa informação aqui dentro do banco de dados e apresentar para o gerente em um relatório, eventualmente até em forma de gráfico, né? Mostrando, por exemplo, quais os horários de maior fluxo de cliente.
Bom, então vamos lá. Então, no dia do 1º de março, de novo. 1º de março de 2019, às 11h22. Vamos Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Às 11h26, dia 2 de março, dia 3 de março, meio-dia, dia 3 de março, às 15, dia 5 de março, às 17. Tá, só para, né? Só para efeito de análise, né? Para ver se a gente vai ter a certeza que com essa estrutura proposta a gente vai atender a todos os requisitos lá do exercício. Bom, aqui os itens é o seguinte: os itens é aquela compra que você fez no supermercado. Cada cupom tem vários itens, pode ter um, pode ter vários, né? Então vamos lá, aqui também vai ser um número sequencial, o ID é sempre um número sequencial. Bom, então vamos considerar aqui, ó, o primeiro cupom, que é o cupom 1, o produto foi o produto 4, a pessoa comprou 5 itens do produto 4, ou seja, comprou 5 desse suco aqui, ó. E aqui o preço, eu vou colocar o preço unitário. Aqui está 1,10. Então ele pagou 1,10. Ah, mas eu não tenho que saber o total que vendeu no dia? Eu vou calcular esse valor. Se eu quero saber quanto que vendeu no dia 1º de março, eu vou pegar aqui todas as vendas, os cupons do dia 1º de março, que são os cupons 1, 2 e 3, e vou vir aqui buscar esses cupons e para cada item desses cupons eu multiplico a quantidade vezes o preço e somo tudo isso. Eu vou chegar no valor que foi vendido naquele dia, né? Então vamos botar aqui o produto 1, ainda no cupom 1, quantidade 3, preço R$ 7,90. Produto 6, ainda no cupom 1, quantidade 9, e o produto 6, R$ 6,90. Essa questão de ter o preço em 2 lugares, a gente já conversou sobre isso em outros exercícios, lembram? Toda vez que você olhar vocês têm que ter a habilidade de olhar e falar, mas espera aí, no produto tem preço, mas no item também tem preço. Será que essa informação está repetida? A primeira pista para saber se está repetido ou não é se você deu nomes iguais. Aqui na tabela itens tem preco, e na tabela produtos também tem preco, ou seja, é preço e preço. Será que é a mesma informação? Não é porque tem o mesmo nome que é a mesma informação. Como é que você explica isso? Esse preço que está aqui na tabela produtos é o preço do produto agora, lá na prateleira. Esse preço que está aqui na tabela de itens é o preço que foi emitido lá no cupom fiscal, quando a pessoa comprou. É a mesma informação? Não. Isso aqui é o preço que a pessoa pagou. Isso aqui é o preço que está agora. Por quê? Porque esse preço aqui ele pode mudar. Pode aumentar. Você concorda que se o cara resolver subir o preço do sabonete, quem já comprou não vai alterar o valor? E se eu não tiver esse preço aqui, ó, se eu não tiver esse preço do item, quando tiver reajuste de preço, as vendas que eu já fiz e já recebi vai alterar? Eu vou chamar o cliente para vir me dar a diferença? Não vou. Então, eu estou explicando isso para que vocês percebam que são, apesar dessas duas colunas, todas elas terem o nome preço, são informações diferentes. Aproveitando aqui para fazer um e se? E se o gerente do supermercado quer saber a evolução do preço dos produtos? Eu ainda teria que ter um outro lugar para guardar preço. Porque imagina o seguinte, essa barra de chocolate de 200 gramas que hoje custa R$ 7,90, quanto que ela custava em janeiro do ano passado? Custava 5,90. O preço era outro. Ah, mas e se ele quer saber quanto custava em 1º de janeiro e eu não vendi nenhuma nesse dia?
Eu não posso, se ele precisa dessa informação, eu não posso ter só esse preço aqui, porque se eu não vendi nenhum daquele produto naquele dia, eu não sei. Se eu vendi, beleza. Aqui eu posso ter o preço naquela época. Mas se eu não vendi, eu teria que guardar um histórico de aumento de preços para ter essa informação. Percebe? O tanto que um IC atrapalha, ou não. Se eu fizer um IC desse e o gerente falar assim, não, realmente você tem razão, eu vou precisar saber da evolução do preço dos produtos, até porque eu preciso pressionar o meu fornecedor na hora de comprar, porque eu vou comprar um produto dele e ele está me vendendo mais caro, eu preciso saber quando é que foi que eu paguei da última vez. Para discutir com ele o preço, negociar a minha compra. Para me vender bem, eu tenho que comprar bem. E aí o que acontece? Se você não pensou nisso aqui na hora do projeto, esquece. Se o seu banco de dados não está preparado para isso, o programador não vai fazer milagre. Porque o programador que vai desenvolver o software, que vai fazer a interação, porque pensa no seguinte, a gente tem um banco de dados em algum lugar na rede da empresa. E lá no caixa de supermercado, naquele computador, só tem o software que o programador fez. O banco de dados não está lá. O banco de dados tem em algum lugar da rede. Então, o programador não faz milagre. O que aparece lá é a informação que o software que ele codificou buscou no banco de dados. Então, se não está previsto no projeto de banco de dados, esquece. Não tem milagre. Ah, então agora o gerente pediu para colocar essa informação? O que vai acontecer? Tem que mexer na estrutura do banco de dados. Mexeu na estrutura do banco de dados, o que vai acontecer? Chama lá os 10 programadores de volta, porque vai ter que sair remendando o software. Então, gente, eu vou até aproveitar que a gente está falando disso para fazer uma observação aqui com relação a isso. Construir um software é muito parecido com construir um prédio. Vocês vão entender a comparação. Imagina o seguinte, você chamou um engenheiro e falou, engenheiro, eu quero um prédio de 25 andares. Aí o engenheiro faz o projeto, calcula tudo e te entrega o projeto. Você chama lá aquele monte de pedreiro e servente e começa a obra. Você está no 18º andar da construção. Você descobre, nossa, eu precisava fazer uma mudança aqui, porque essa mudança é importantíssima, senão esse prédio não vai me servir. Esse prédio não vai me atender do jeito que eu queria. Aí você chama o engenheiro e fala, engenheiro, vem cá, faz essa mudancinha aqui para mim. Aí o engenheiro fala assim, ó, essa mudancinha aí é o seguinte, quando você me falou o que você queria nesse prédio, eu projetei a fundação dele para suportar essa estrutura aí. Essa mudancinha que você quer fazer, eu tenho que mexer lá na fundação e triplicar a fundação. O que vai acontecer com o preço desse prédio? Se esse prédio você ia gastar 10 milhões para fazer ele, você vai ter que parar lá no 18º andar e fazer um monte de gambiarra para tentar ir lá na fundação desse prédio, triplicar essa fundação para sair remendando coisa para cima para você conseguir fazer aquilo. Se tiver jeito, porque às vezes nem jeito vai ter de fazer essa remendação. E aí o que acontece? Um projeto que era para custar 20 vai custar 50. No software é a mesma coisa. Você chama a galera da TI, chama a turma da TI, faz o projeto do banco de dados, faz o projeto do software. Os caras ficam lá 2, 3, isso depende do tamanho da equipe, do tamanho do projeto. Nós vamos pensar um projeto de médio porte, com um time aí de, sei lá, uns 20 profissionais de TI. Sei lá, uns 3 DBA para banco de dados, uns 15 programadores, uns 3 engenheiros de software. Junta uma turma boa aí. Uma turma boa aí, vamos fazer uma conta fácil, redonda. 20 profissionais de TI. Na média, se ganhar pouco, o que ganha pouco ganha 4, 5 mil. Lembra que eu já falei para vocês aqui? Não só na área de TI, mas em muitas áreas, a remuneração é de acordo com o esforço do cérebro. O esforço do braço, da perna, das costas. Se o trabalho que você faz exige muito dos músculos, você ganha pouco. Se exige muito do cérebro, você ganha muito. A lógica é simples. Então você tem uns 20 profissionais de TI. Vamos arredondar aí que na média, sei lá, vamos arredondar para cima, 5 mil de média de salário, ou seja, 100 mil por mês de salário. Então se você paga 100 mil por mês de salário, você gasta 200, porque tem os impostos. Então você gasta 200 mil por mês. Vamos considerar que esse time vai levar 6 meses para fazer o sistema.
200 vezes 6, nós estamos falando de 1.200.000 para fazer o software. Lindo, passou 6 meses, a empresa gastou 1.200.000 para fazer o sistema. Aí vamos implantar o sistema, chama os usuários, dá o treinamento. Aí o dono da empresa está lá assistindo se apresentar o sistema, entrar nas telas, mostrar, ó, aqui você gera um relatório de vendas, aqui você bota no caixa do supermercado para fazer as vendas, ó, emite o cupom fiscal. Aí o dono fala assim, mas e para fazer isso? E se eu precisar mostrar, eu quero que no meu supermercado eu consiga ver os funcionários do caixa, os que são mais habilidosos, os que conseguem passar mais produtos e atender mais clientes nos horários de pico. Aí você fala para ele, rapaz, mas o sistema não faz isso não. Ele fala assim, não, mas isso é importantíssimo, porque a seleção dos funcionários eu quero fazer através do sistema. Eu quero um gráfico que me mostra os funcionários que trabalham para mim, a produtividade deles. Aí você fala assim, não, então nós vamos ter que alterar esse sistema. O que é alterar o sistema? Para começar a ir lá no banco de dados e ver o que precisa mexer. É a mesma coisa de ir lá na fundação do prédio e ver o que precisa mexer. E quando você vai lá no banco de dados e precisa de fazer um monte de remendo, um monte de alteração, o que vai acontecer? Chama os programadores, porque vai ter que sair entrando nos códigos dos algoritmos e fazer um monte de alteração. E um projeto que ia custar 1.200.000 pode custar 2, 2,5, 3. Entenderam a brincadeira? Por isso que eu falei que o e se é muito importante. Porque se, lá quando eu fui fazer o prédio, se eu tivesse percebido no projeto, nem fez o buraco ainda para começar o prédio, eu descobri no projeto que o engenheiro me entregou. Eu falei assim, não, engenheiro, vem cá, conserta para mim esse projeto aqui, ó, porque eu quero essa alteração. O que o engenheiro vai fazer? Não, beleza, vai lá no AutoCAD, o prédio ainda é só um desenho no AutoCAD, com as contas e os cálculos, etc. Ele vai lá, recalcula, faz as alterações e muda. Faz as mudanças dentro de um software no computador. Nem pedreiro foi contratado ainda. Percebe que se eu descobrir que o projeto tem que ser mexido, enquanto o projeto é só projeto, é infinitamente mais barato, porque aí quando eu chamar a tropa de pedreiro e de servente, eles nem começaram o buraco, o projeto já vai sair dentro do que eu quero. É a mesma coisa no projeto de software. Se eu descobrir que o gerente do dono do supermercado precisa daquele maldito relatório que mostra para ele quais são os funcionários mais produtivos, eu vou já botar isso no projeto de banco de dados. Quando a equipe de desenvolvimento for fazer, já vai sair pronto esse negócio. Não vai ter que descobrir lá na frente e sair fazendo um monte de remendo, e um projeto que precisava de 6 meses leva 1 ano e meio e triplica o custo. Por isso que às vezes é muito, muito, muito importante gastar o máximo de tempo possível na fase de projeto. E aí envolve um monte de outras coisas, gente. Para esse tipo de fase, é importante que vocês conheçam técnicas de gestão, técnicas de administração. Como é que eu registro uma reunião com esse cliente? Porque o dono do supermercado, na hora que ele falar para mim, no final, lá depois de 6 meses, que ele precisava dessa informação, como é que eu vou argumentar com ele? Fala assim, mas você não me falou. Ele falou assim, não, eu te falei sim naquela reunião que eu precisava disso. Não, você não falou não. Se eu não tiver nenhuma técnica, nenhuma metodologia para registrar tudo que foi acertado, tudo tem que estar num contrato, tudo tem que estar muito bem documentado. Porque se ficar eu falando para ele, não, você não falou, ele falou, não, eu falei sim, não, você não falou, você falou, não falou, o que vai acontecer? Vai acontecer uma briga, porque quando envolve dinheiro tem briga, ele vai me pagar 1.200.000 para me fazer o software para ele, eu já gastei 1.200.000 em 6 meses. Se eu tiver que fazer aquele remendo para ele por conta da minha empresa, eu vou ter que gastar mais uma cacetada, vou tomar prejuízo, não quero tomar prejuízo, vou brigar com o dono do supermercado, ele quer aquilo que ele acha que ele tinha me pedido, eu acho que ele não me pediu e não fiz, e o que vai acontecer? Nós vamos brigar, eu vou perder um cliente, ele vai falar mal de mim para todo mundo,
Quando eu for buscar uma outra empresa para vender outro serviço, ele vai ter falado que a minha empresa não presta. E aí? Qual que é o destino da minha empresa? Falência. Como é que eu resolvo isso? Com técnicas de gestão. Todas as reuniões, se possível. Antigamente se falava em ata. Se faz muito ainda ata de reunião. E todo mundo vai lá e mete o canetão e assina. Mas a gente da área de TI sabe que a gente tem outras alternativas para se registrar, né? O que foi discutido e definido em reuniões. Então, isso aí é matéria, assunto para outras disciplinas ou até para outros cursos que vocês possam fazer aí futuramente para se qualificar melhor profissionalmente nessa área aí de gestão, de administração. Tá certo? Bom, então vamos voltar aqui para o nosso problema. Vou colocar aqui mais alguns produtos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá certo ou tá errado esse tipo de situação aqui, ó? Eu tô falando do cupom 1. E eu vou aqui no cupom 1 fazer o seguinte. No cupom 1, eu vou colocar o produto 4 de novo. 3, 1 e 10. Pode acontecer isso? O mesmo produto mais de uma vez, ó, produto 4, no mesmo cupom. Pode acontecer? Pode. Pode, né? Eu chego lá e boto 5, o que é esse produto 4? Suco Capo, de 90 ml. Vou lá e coloco 5, depois eu vou e coloco mais 3. Dependendo do jeito que a menina do caixa passa isso, se ela juntar os 8 e colocar lá no caixa 8 vezes o produto, vai aparecer uma vez só aqui. Produto 4, quantidade 8. Se lá na hora que eu botei no caixa, coloquei 5, depois fui pôr no produto, depois lá no final ficou 3, ela catou 5, registrou 4, produto 4, quantidade 5. Depois apareceu mais 3. Ela pegou novamente o mesmo produto 4 e passou mais 3. Ou então ela pode passar um por um, já viu? Pip, pip. Aí quando você pega o cupom fiscal tem lá 30 linhas da mesma coisa. Então, veja bem, é até bom a gente citar esse exemplo, porque a gente está enxergando que essa estrutura aqui, ó, permite as duas situações. Ela juntar 10 e pôr 10 vezes aquele produto, ou passar eles 10 vezes com quantidade de 1. Então, beleza. Essa estrutura que a gente está propondo aqui para a solução do problema resolve também. Continuando. Aí o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter lá depois o cupom 2, cupom 3, cupom 4, cupom 5. Isso aqui é os que entram na fila do caixa para um item só. 6, 7. A cupom 8 não existe. Cupom 7 duas vezes. Então vamos colocar aqui, ó, produto 1, 2, 3, 4, 5, 1, quantidade do... Só para terminar de completar aqui. E aqui a gente tem o preço. O preço eu vou botar aqui. Não vou ficar olhando qual que é o preço certo do produto, não, senão não vou perder muito tempo. Tá? Só para finalizar. Bom, feito isso, vamos conferir se realmente essa proposta que já estava apresentada aqui no Workbank vai atender todos os itens que estão lá no exercício. O exercício pede o seguinte: quais produtos foram vendidos no dia ou em períodos de tempos aleatórios? Para saber que foi vendido no dia, a gente já sabe. Quais produtos foram vendidos no dia 3 de março de 2019? Tá aqui, ó. Todos os cupons emitidos nesse dia. São os cupons 5 e 6. O que eu faço? Venho aqui, pego todos os itens dos cupons 5 e 6. Consigo saber qual foi o produto, em que quantidade e a que preço. Então, o que eu preciso calcular? Quais produtos? Tá fácil. Foi o produto 4 e o produto 3, ou seja, suco Capo e o sabonete Dove. É o que foi vendido nesses dias. No dia 3 de março. Vamos até marcar aqui, ó, no dia 3 de março. Dia 3 de março, os cupons 5 e 6
Cupom 5 e 6 está aqui, que são os produtos 4 e 3. Pronto. Suco capo. Opa. Marquei o 5, né? Ih, desmarquei tudo. 3 e 4. É isso aí. Ah, eu tô pressionando o shift aqui, pera aí. 3 e 4. 3 e 4. 5 e 6. Tá aí. O que foi vendido no dia 3 de março? Cupons 5 e 6. Cupons 5 e 6 são os produtos 4 e 3. Produto 4 e 3, sabonete de ovo e suco capo. Então, beleza, esse item aqui morreu. Qual o valor total das vendas em cada mês? Como é que eu faço? Venho aqui, pego todos os cupons do mês que me interessa. Pode ser o mês, pode ser a semana, pode ser o dia, pode ser o ano. Percebam que o fato de eu ter o dia aqui, ó, com date time, data e hora, me dá uma flexibilidade que você pode me falar o seguinte: quanto que vendeu no dia 10 de maio de 2017, do meio-dia às 3 da tarde? Eu venho aqui, seleciono todos os cupons daquele período que você quer, pegando os cupons, eu venho para os itens e multiplico a quantidade pelo preço e te falo quanto foi que vendeu. Multiplico quantidade vezes preço e somo tudo isso, eu chego no valor da venda naquele intervalo de período que você quis. Então, beleza. Qual o valor total das vendas em cada mês também está resolvido. Você pode ver também, você pode consultar qual horário que vende mais bem durante o mês também, né? Horário. Aí eu pergunto para vocês, eu consigo com esse banco de dados saber qual é o dia da semana que mais vende? Como que eu consigo se eu não tenho o dia da semana aqui? Esse aí não, esse aí não. Consigo ou não consigo? Tchan, 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 tchan. Consegue, né? Você tem o dia com hora, data e tudo. Se eu tenho a data, eu descubro qual que é o dia da semana? É porque lá tem o fluxo de venda. Aí, lá naquele manual que eu mostrei para vocês, nós temos, por exemplo, Day of Week. Essa é uma função do software de banco de dados. Essa função aqui, eu passo para essa função uma data, ela fala para mim se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta. Certo? Exatamente. Por isso que a gente vai estudar depois esses... Lá naquele manual que eu mostrei para vocês, só os integer, small int, lembra? Date, date time, char, varchar, que tem os tipos. Né, à toa que aquele manual tem 800 e poucas páginas naquela versão 4 e na versão mais nova tem mais de 1000. Porque tem muitas funcionalidades que a gente consegue lá. Então perceba que na hora que eu vou fazer o projeto de banco de dados, eu tenho que conhecer, além de aplicar essas técnicas, eu tenho que saber quais os recursos os softwares de banco de dados me oferecem. Porque se eu sei que basta ter a data para saber o dia da semana, não faz o menor sentido eu colocar aqui uma coluna dia da semana para escrever aqui se é segunda, se é terça, se é quarta. Não faz sentido ter isso. Aí, por incrível que pareça, essa informação aqui ela é redundante, mesmo olhando para o banco de dados e não vendo ela repetida. É repetida? Não, mas essa informação é o que a gente chama de informação derivada. Informação derivada não coloco no banco de dados. Por que derivada? Porque ela pode ser obtida a partir de outra ou outras informações que eu tenho. Então, para mim saber que isso aqui é uma quarta-feira, basta eu pegar a data e submeter a uma função que eu tenho no software de banco de dados que eu descubro. E informação derivada, ela é repetida. Eu posso considerar ela como sendo uma informação repetida, porque ela pode ser derivada de outra. Eu não falei para vocês que é o mesmo caso aqui, ó. Quanto é que deu o total desse cupom número 2? Eu não vou guardar o total aqui, o valor total dele. Se eu posso pegar o cupom número 2, vir aqui e descobrir que são esses aqui, ó. São esses itens.
Aí eu pego quantidade, 5 vezes 2, 10, 4 vezes 3, 12, 2 vezes 2, 4. Se eu somar tudo isso, eu tenho o valor total do cupom. Então, para que eu vou guardar o valor total? Eu calculo. Quando na hora que tiver que consultar no sistema aquele cupom, eu tenho que mostrar na tela para o gerente a imagem daquele cupom, eu mostro, coloco os itens e faço o total, calculo. Ah, o total está no banco de dados? Não. Precisa? Não. Por quê? Porque na hora de mostrar o cupom, tem informação que está no banco de dados e tem informação que foi calculada só para mostrar para o usuário. E nós estamos reforçando quase em todos os exercícios. No projeto de banco de dados, eu tenho que me preocupar em guardar todas as informações necessárias, ocupando o menor espaço possível. Então, se uma informação pode ser calculada ou obtida a partir de uma função do banco de dados, eu não vou armazenar isso. Certo? Bom, o último item: quais os fabricantes e produtos preferidos em cada época do ano? Uai, se eu tenho aqui, a partir da data, você pode escolher qualquer época do ano que eu consigo separar os cupons, correto? Ah, o que vendeu no Natal? Não basta eu vir aqui, ó, nos cupons e separar os cupons você quer o quê? Do dia 25? Você quer do quê? Da semana? Você quer da véspera? Você me fala qual que é o período, eu venho aqui e separo os cupons. Separando os cupons, eu descubro quais são os itens. Sabendo quais são os itens, eu sei quais são os produtos. Sabendo quais são os produtos, eu sei quais são os fabricantes. Então essa proposta aqui também atende a esse item. E aí, se é Natal, se é Carnaval, todas as possibilidades que você quiser, eu consigo te atender com essa proposta de solução do exercício. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar para vocês, vou mandar no grupo da turma do WhatsApp essa planilha aqui, ó, eu vou mandar em PDF. Esse arquivo, exercício 6, a extensão dele é MVB, eu acho. Vou mandar esse arquivo para vocês também. Vou disponibilizar eles também lá no site, andré.scaleweb.com.br. Não sei se eu consigo disponibilizar no site agora à tarde, porque daqui, eu já comentei com vocês, o acesso lá ao data center está sendo bloqueado. Tem hora que a gente consegue, tem hora que não consegue. Depende do humor lá do firewall lá do data center. Se a gente começar a fazer muito acesso ao o painel de controle lá, ele fala, mas tem esses daí que estão tentando invadir aqui, vamos bloquear essa galera. Então eles bloqueiam o nosso IP aqui da UFTM, tá? Então assim, mas de qualquer forma no grupo do WhatsApp eu já mando agora, tá? E aí no site eu disponibilizo depois. E vou mandar para vocês o próximo exercício, que é o exercício 7, eu já disponibilizo agora também, tá ok?